Sílvia Dias. Bem-vinda! E bem-vindos a todos à The Abundance Society Membership. E esta entrevista de hoje é com uma grande amiga minha e uma profissional extraordinária da área dos relacionamentos. E vimos cá falar sobre este tema de ser mulher inteira num relacionamento amoroso. Porque é que é importante, não só para a tua saúde relacional, mas também para tu seres feliz enquanto mulher. Sílvia Dias, conta-nos, quem és tu? Como é que tu chegaste aqui? Conta-nos um bocadinho da tua história e também dos teus diplomas todos. Tu és uma mulher que eu tenho a honra de chamar a minha amiga, tu és psicóloga, tu és especialista na área também sei que fizeste todo um caminho na área da psicanálise, mas queremos saber de ti. Conta-nos, conta-nos. Olha, como é que eu cheguei aqui? Bem, eu acho que eu aos 13 anos descobri que, através de um livro que a minha mãe me ofereceu na altura, que era uma enciclopédia, e eu comecei a ler sobre isso. E aquilo fascinou-me. Era sobre o comportamento humano. E eu fiquei tão apaixonada que aquilo era uma enciclopédia, mas eu lia como se fosse um livro normal. Até que na altura o meu irmão começou a perceber que eu adorava aquilo. E eu comecei-lhe a dizer que eu queria fazer, ou seja, um dia, quando eu for grande, eu quero estudar o comportamento humano. E ele começou-me a oferecer mais livros sobre a psicologia do adolescente, a psicologia disto, a psicologia daquilo. E aos 13 anos eu lembro-me de ir ao psicólogo da minha escola e dizer, olha, eu já sei o que é que eu quero seguir, mas eu preciso saber para onde é que eu vou, o que é que eu faço e o que é que eu tenho que fazer. E ele olhou para mim e disse-me assim, olha, nós, entretanto, quando chegámos ao 9º ano, tu vais ter a orientação vocacional, a profissional, uma coisa assim do género. Eu disse, mas eu já sei que quero isto, eu só não sei como é que eu tenho que fazer. E ele mandou-me pensar durante 2 anos. Só que eu durante 2 anos andei a investigar como é que eu podia, um dia mais tarde, trabalhar com o ser humano e estudar todo o comportamento. Uau. No fundo, eu acho que andava um bocadinho à procura de mim e também já à procura dos relacionamentos. Porque havia muitas coisas na minha história e na história dos meus pais que eu não entendia. Supostamente eram 2 adultos que se amavam, mas que tinham uma relação muito, muito, muito complicada. E que eu não entendia como é que 2 adultos que se amavam tinham uma relação muito complicada. E isso também teve um impacto muito profundo em mim. Talvez eu só viesse a descobrir muitos anos depois isso, não é? E eu queria perceber o que é que se passava. Então fui para a faculdade, tirei Psicologia Clínica, mas eu senti que aquilo não me chegou. Havia qualquer coisa que tipo, não, tem que haver qualquer coisa mais para além disso. E foi aí que eu comecei a procurar e logo desde muito cedo a fazer psicoterapia. Eu fiz grupo análise, fiz coaching, bem, experimentei uma série... Diz. Vou lá interromper-te, eu adoro interromper as pessoas, meu Deus. Mas é uma coisa que eu adoro em ti, sabes? Porque eu já tive outras amigas minhas psicólogas e realmente é raro o psicólogo que primeiro na escola, não é? Se calhar agora já sim, mas nessa altura não é obrigatório um psicólogo receber psicanálise ou receber psicoterapia, o que é uma coisa tipo extraordinária, não é? E uma coisa que eu admirei em ti desde que te conheci foi, ou seja, tu és aquela pessoa que, eu sou psicóloga, mas eu sou a primeira a precisar de todo este trabalho. E isso torna-te uma psicóloga extraordinária. Tu realmente fizeste, eu não sabia que fazias já desde tão cedo, não é? Começaste essa jornada de autoterapia também, ou de Eu, na terapia. altura, tinha muita vergonha, atenção, eu até achava, ai Deus queira que ninguém saiba, mas eu sabia, se eu quero ajudar alguém, quero fazer este processo com as pessoas, eu tenho que passar por este processo. Senão, quem é que sou eu? Quem é que sou eu e até onde é que eu posso acompanhar as pessoas? Eu acho que foi um bocadinho disto. Então, desde a faculdade que eu comecei a fazer psicoterapia e processos que eu nunca mais parei. Pronto, depois comecei na área do mindfulness, do coaching, do PNL, etc. Experimentei várias abordagens psicoterapêuticas também. E eu trabalhava inicialmente com crianças. Trabalhei na pedopsiquiatria, pronto, trabalhei muito com crianças. E eu comecei a ver que por mais que eu trabalhasse com crianças, eu tinha 2 adultos. Muitas vezes eram pais, muitas vezes eram separados. E as relações entre aqueles 2 adultos, que são pais, tinham um impacto super significativo nas crianças. E eu comecei a tentar entender o que é que se passava ali no meio daqueles adultos, o que é que se passava, não é? Porque eu podia trabalhar com a criança, mas aquilo era fundamental. A criança passa a maior parte do tempo com os pais, não é? É a origem, é desde onde é que ela vem. E então, com o tempo fui trabalhando, fui passando por várias experiências, tanto profissionais como pessoais, até que em 2011 eu fico gravemente doente, com um burnout brutal mesmo. E
isso fez-me pôr a vida toda em perspectiva, toda em causa. E na altura eu até tinha algum receio das terapias mais holísticas, digamos assim, tipo, tinha um bocado de receio. Mas nessa altura foram essas terapias que eu acredito que não foi por acaso, por sincronia da vida, que me ajudaram e que me salvaram, e que salvaram a minha saúde na altura. E aí, apesar de eu ser uma psicóloga já não muito convencional, foi quando eu entrei num mundo completamente diferente, mais da área espiritual e energética, e fiz formações, sei lá, de reikis, leituras de aura, bem, coisas muito fora do que é a psicologia, não é, convencional. E eu andei uns anos assim e nessa altura, passado uns 3, 4 anos, eu comecei a sentir necessidade de, não, isto tem que haver uma ponte, eu tenho que ligar isto, isto só faz sentido se for tudo integrado, porque foi como se eu passasse do 8 para o 80, digamos assim. E foi nesse momento que surgiu a transpessoal também. Mas surgiu a transpessoal, surgiu o feminino, surgiu a sexualidade, surgiu o tantra, surgiram assim uma data de coisas que eu comecei a dizer, uau! E pronto, e comecei a seguir por essas áreas, e em 2000, não é? e foi aí que nós também nos conhecemos, exatamente, e em 2015, isto assim contado muito resumidamente, não é? Eu estou no centro de saúde e decido que quero dar um salto de fé e quero começar a trabalhar em projetos meus e dedicar-me aos adultos, e um ano mais tarde começo a investir na área da terapia de casal, dos relacionamentos, que já tinha vindo a estudar no Tantra, na sexualidade sagrada, mas agora com uma consciência diferente, e também eu queria passar por esse processo, bem que é preciso, para ir para a terapia de casal é preciso outra, e depois mais tarde, como tu sabes, também acabei por fazer e ainda faço terapia de casal e passo pela experiência. Mas pronto, isto tem sido assim uma longa viagem de autoconhecimento, e ao mesmo tempo de descoberta disto das relações e dos relacionamentos amorosos. Não, e Que estamos eu as acho que nunca duas, acaba. que agora a parte engraçada é isto, não é? Porque este vídeo vai ficar para a história, não é? Estamos as duas em plena crise dos 40 anos. Fizeste 40 Exatamente. anos em março, não foi em Sim, março? 3 de foi março? março. Foi. E tu ia em abril. E eu em abril, tipo, estávamos ali, não é? E estávamos a falar antes desta entrevista em si, não é? Na nossa preparação de, uau, estamos a sentir, e este tema que nós trazemos hoje, que é tipo a mulher inteira, tipo, nos 40 anos, porque eu recordo-me de quando comecei também o meu negócio, de já trazer esta noção da mulher inteira, é a mulher completa, é este feminino e masculino dentro de nós unidos. Mas é verdade que este ano nos 40, por isso alguém aqui nos está a ouvir que está neste pré-40 ou pós-40, parece que isto ainda traz um significado maior, que é tipo, o que é isto da mulher inteira, não é? E porquê que a mulher, ou seja, essa é uma pergunta, o que é isto da mulher inteira, também na tua perspectiva, e porquê que é importante irmos com a nossa mulher inteira para um relacionamento amoroso? Olha, na minha perspectiva, a mulher inteira é uma mulher que se assume na sua verdade e na sua plenitude em todas as áreas. É o que é que eu quero, o que é que eu sou e o que é realmente importante para mim. E isto não só na vida, como nos relacionamentos. Olha, deixa-me te É contar. importante? Sim. Diz, eu interrompo. O que é importante para mim num relacionamento? O que é que eu quero? Porque, entretanto, já passou metade da tua vida e tu só tens mais metade, supostamente, em média, para viver. E tu queres viver um relacionamento completo. Tu queres viver um relacionamento por inteiro. Tu queres ser feliz num relacionamento. A minha grande descoberta da sexta-feira passada, ou seja, nós estamos a gravar este vídeo aqui numa terça, na sexta-feira passada eu tive uma revelação enorme, que foi a revelação sobre os desejos, não é? Porque eu nesta descoberta da sexualidade, parece que foi uma área que eu anulei ali depois de ser mãe, não é? Tipo, és mãe, fica ali de canto. E para mães que me estejam a ouvir, epá, isto é... Eu até... Não é por falta de formação, não é por falta de conhecimento, não é por falta de eu ser uma pessoa fogosa, porque sou, mas eu acho que depois de ser mãe nós entramos numa cena do inconsciente coletivo. E que se não fazes um trabalho consciente, estás ali metida, parece que vais correndo. E não é só, não é? Há tanta mudança hormonal e tanto física que isso também tem um impacto em termos espirituais, emocionais e psicológicos. E depois todas as crenças, não é? Tu tens que estar ligada e estar constantemente para aquele ser. E no meio disso tudo, tu ficas esquecida. Tu Então, esqueces, é fácil, tu o estás que a é que eu cuidar. descobri?
que é, tipo, eu não é? Tipo, estou num momento de separação, numa relacionamento, não sabemos o que é que vai acontecer, mas estou num momento de separação, estou num momento de dizer assim, não, eu preciso de resgatar esta minha sexualidade. Entretanto, fui para o Tinder, feita maluca, entretanto, já saí do Tinder, mas... E na sexta-feira tive esta revelação e acho que foi isso também que me fez, tipo, dizer, pá, ok, já percebi, já aprendi o que eu tinha que vir aqui aprender neste contacto com o masculino, né, com outros masculinos, que não é só o meu companheiro, que acho que isto é uma coisa que também nas relações monogâmicas, não é? Quando nós somos muito morais e somos pessoas muito retas, que é o meu caso, é tipo, já, eu estou só para este relacionamento, quase nem posso falar com outros homens. E tipo, acabas por retirar um bocado, não é? Tu já não vais para a discoteca fazer flerte com outro homem se estás numa relação, mas perdes um bocado este contato com outros masculinos, não é? Eu acho que fui buscar um bocado isso ao Tinder. Mas tive uma revelação sexta-feira passada que foi, afinal, sexualidade, aquilo que eu ando à procura, não é sexo. A sexualidade é realmente eu dizer sim aos meus desejos. E isto tudo começou por um gajo no Tinder perguntar, porque estávamos a falar de sexo, e perguntar, e tu quais são os teus desejos sexuais? E eu fiquei assim, tipo, nem sequer sei responder a isto, não. Isto para mim eu sou uma pessoa também na área do desenvolvimento pessoal. Isto foi um choque para mim, assim, como é que caralho, desculpem o termo, é que eu não sei os meus desejos sexuais agora. Ou seja, é o que estavas a dizer, não é? Tipo, a cena da maternidade veio tanto pagar isto, mais a repressão que temos social em relação à sexualidade. Que é tipo, que tu nem sequer, que eu nem sequer estava conectado com os meus desejos sexuais. E fui mais atrás ainda, que era uma coisa que eu já falava há muito tempo no início da minha carreira, aqui como mentora, mas que me esqueci também, que nós ensinamos para esquecermos. Há coisas que tu não usas, esqueces, não é? Que é a diferença entre o desejo e o objetivo. Que é tipo, temos muitos objetivos, mas e os desejos, não? Os objetivos é uma cena yang, e o desejo que é essa conexão à Ioni. Tipo, e eu assim, mas espera aí, porque sexualidade nem sequer é só dizer sim aos desejos sexuais, é dizer sim aos meus desejos. Eu estava com desejos de ir passar queria ir às fogueiras de São João na praia, e estava desde segunda-feira até sexta, tipo, a reprimir-me. Mas não, mas eu tenho mais que fazer. Mas tens aí um desejo, meio. Fica aquela cena tipo de, não, se eu quero ir às fogueiras, eu vou às fogueiras. Porque nem sequer é o Roberto facilita a vida em tudo, mas é tipo esta auto-repressão. Então para mim foi tipo, uau, é tipo uma mulher inteira, não é? Também, que para mim faltava essa parte da sexualidade de, não, coloca-te bem os teus desejos. E é isso que estavas a falar, não é? Tipo de uma mulher que traga cá para fora as suas vontades. As suas vontades e mais do que as suas vontades, que tenha prazer de viver. A sexualidade quer dizer prazer de viver e ela só pode ser vivida no corpo. Não quer dizer que seja só num ato sexual, mas também é importante. Aliás, é muito importante nos relacionamentos, não é? É eu sentir esse prazer. Porque o desejo é vontade e depois o prazer é eu permitir-me sentir esse prazer no meu corpo. Seja beber um copo de vinho, seja no ato sexual, eu estou ali por inteiro, eu estou de corpo e de alma. Eu entrego-me. Porque só quando eu habito o meu corpo é que eu também sinto esse prazer. Não é? E me livro. Tu és muito corporal, não é? Por exemplo, eu trabalhei muito estas 5 dimensões do ser humano, não é? Físico, emocional, mental, energético, espiritual. Se calhar menos o físico, mas de tudo aquilo que eu me lembro de ti é tipo, tu sempre foste extremamente corporal. Tipo, o corpo esteve sempre lá. E se calhar também por teres feito toda esta formação do Tantra, ou seja, o teu corpo está sempre lá, não é? Mas porquê que é tão fácil que uma mulher dissocie do corpo? Porque, olha, desde o início nós somos educadas a dissociar-te do corpo porque o corpo não é importante. Desde o início eles dizem-te, pá, faz-te a vida, tu tens é que tirar um bom curso, seres inteligente, competente, reconhecida, valorizada, etc. Tudo o que implica corpo, nós vemos pela escola. Na escola, a educação física não é importante. Mas antigamente era das disciplinas mais importantes, que era a consciência do corpo. Se nós não temos consciência do corpo e se não nos ligamos ao corpo, como é que nos ligamos às nossas emoções, às nossas necessidades emocionais e como é que nos ligamos à alma? Sim, porque a gente não anda a dizer eu. A gente diz eu. Por alguma razão a gente aponta para aqui, né? Sabes uma cena que eu investiguei com esta cena do Abundance Society e tudo, da sociedade grega, ou seja, da separação entre a mulher de Atenas e a cortesã. A mulher de Atenas é aquela que não tem atributos femininos nenhuns, ou seja, completamente negada os seus atributos femininos, só a cabeça, não é? E a parte da sexualidade é só para ser mãe, é só para dar herdeiros legítimos. E eu li aquilo, é tipo, já. Não há prazer e não há inteireza.
não é? Eu cortei com tudo o que é necessidades emocionais, prazeres, sentir, eu cortei Diz-me com uma tudo, eu coisa, só tu vivo. que acompanhas tantas pessoas nesta área da psicologia, também tens os teus programas, qual é que tu dirias que é a percentagem assim, de mulheres que tu vês que realmente que chegam até a ti dissociadas do corpo, desconectadas desta dimensão? Ui, a maioria. Mas curiosamente, isto é muito curioso, a maioria está completamente desconectada do corpo, mas se nós passarmos um questionário em termos de arquétipos, tem ali afrodites reprimidas, arquétipos de afrodites reprimidas, de Artemis, e a Artemis está ligada aos sonhos, aos valores, não é? Mas a maior parte delas completamente desconectada. Ou seja, Nem quem nos está sequer a ouvir, estás-nos a ouvir agora, tu mulher, se sentes isto, ou seja, não ignores, primeiro não és a única, não é? Não és a única, não é? Tipo, eu também tenho essa experiência com as mulheres que chegam até mim, aliás, não é preciso ir longe, já tenho essa experiência comigo, que é tipo a Uhum, hipervalorização da razão, estás na mente, o uhum, teu ego só quer estar na mente. Tipo, eu vou fazer exercício todos os dias, que eu faço exercício, faço o meu melhor para ter uma disciplina de exercício, curto, mas de ter esse contacto com o corpo, e todos os dias a minha mente me diz, tens mais que fazer. É claro, mais importante estás a meditar, é mais importante estás a fazer aquele trabalho do que ir ao corpo, não é? Então, se és mulher, se me estás a ouvir agora, acredita, tipo, é normal aquilo que estás a ver, essa dissociação. Ponto número 1. Ponto número 2. Se queres ser uma mulher inteira, se queres desfrutar dos relacionamentos nesta inteireza sexual também, do corpo, dos teus prazeres, é importante ir buscar esta dimensão do corpo. E é uma contracorrente, não é? Porque isto não sim, é, fazes isto naturalmente, para ti é não. natural ir ao corpo. Não, claro que não. E dizer uma coisa super importante, que é, muitas vezes nós vemos mulheres e mesmo homens a dizer, ela não me compreende, ele não me entende, ela não me valoriza, eu não me valorizo, whatever. Ninguém se entende, mas se eu não estou ligada ao corpo, como é que eu acedo às minhas emoções e às minhas necessidades emocionais para depois eu as comunicar ao outro num relacionamento de forma clara? Não consigo. Eu E as comunico tuas tudo relações? menos isto, porque eu não estou ligada ao corpo. Eu comunico daqui. E aqui não entra em ressonância, não chega lá, há coisas que a mente não percebe. E eu tenho estado a ler, eu não sou especialista nessa área, se calhar tu sabes mais disso, provavelmente sabes muito mais disso que eu, mas tenho estado a ler e tenho vindo, tive esta questão da polaridade nos relacionamentos. Isto é uma conversa avançada, não é? Nós Sim. estamos do iniciado ao avançado, não é? Tipo assim, no instante. Mas a tal polaridade que é a energia feminina tem muito a ver com a energia da água e da terra. E há Uhum, emoções e a terra é o corpo. uhum, E logo essas duas coisas estão altamente reprimidas na nossa sociedade. Então, como é sim. que tu vais? Não é que eu me fiz essa pergunta, pai, como é que eu sou? Como é que eu me posso tornar essa mulher inteira, super feminina, que atrai este masculino saudável? Não é? Que é esta Uhum, polaridade, não é? Porque depois o uhum, masculino é que já está no ar e no fogo, não é? Que é tipo o entusiasmo e o pensamento, já são mais uhum. elementos masculinos. Mas, e eu acho que isto é uma crise, também podes-nos dizer se também sentes essa experiência no teu trabalho, que é uma das grandes crises relacionais do século XXI, é que as mulheres estão extremamente masculinizadas, porque vimos nesta sociedade patriarcal, grega e tudo, até esta influência, e os homens estão um bocado perdidos, tipo, os homens já estão tipo, Completamente perdidos, sim. Completamente perdidos, porque nós assumimos, nós assumimos muitas vezes o lugar deles. E eles ficam sem lugar. Então, se ficam sem lugar, eles não sabem qual é o lugar e ficam um bocado perdidos. Espera, ou onde é que eu estou? começam-se a meter no lugar também do feminino, que é tipo, olha, vou estar Ou aqui também, não vacinado, é? não é? Ou também, não é? E é confuso. Isso é confuso para eles, é confuso para nós, porque nós começamos a exigir uma coisa deles, eles não sabem como é que vão dar porque não têm essa capacidade porque perderam o lugar. É muito confuso, não é? E tu perguntavas como é que nos tornamos mulheres inteiras? Eu acho que tem que haver um trabalho profundo connosco. Tem que haver um trabalho de observação, de contacto, de voltar ao corpo, de conexão. Porque se eu não olhar e continuar a ignorar isto, eu vou atrair um relacionamento muitas vezes completamente mental, cognitivo, que também é importante, mas que não vai. Não, Esse era o meu caso antes, não é? Tipo, atraía homens indisponíveis emocionalmente, porque eu não estava disponível emocionalmente. É algo muito interessante, não é? E eu estou a notar isto agora nesta dimensão sexual, não é? Que é tipo, o que eu estou a projetar que me falta no outro, mas é uma coisa que eu ainda não me dei a mim, porque eu não fiz esse caminho de uhum, descoberta nessa área sexual. claro. Que é Uau! super importante.
que é super importante. Nós podemos dizer, não, o sexo não é importante. É importante, sim. Claro que é importante. Como é que tu te ligas ao outro? Todos nós dizemos, os relacionamentos aprofundam-se através da intimidade. A intimidade é aprofundar. E sim, não há só intimidade sexual. Tudo começa na intimidade emocional. Mas a intimidade sexual é quase como te colocares numa vulnerabilidade máxima perante o outro. Se te entregares de corpo e de alma, tu também podes ir fazer amor só com o esqueleto, né? É uma ligação que vai para além de ter um ato sexual. O ato pode-se chamar ato sexual. Fazer amor é diferente. É entregar-me ao outro, é render-me. E isso é preciso uma grande morte. E essa é uma energia do feminino, essa rendição, que qual é a mulher hoje em dia que foi educada a controlar tudo, consegue chegar... Eu recordo-me na altura, foi nessa altura transpessoal, que eu encontrei apaixonei-me lá por um rapaz. Eu acho que tu lembras dessa história, mas pronto, não vamos dizer nomes. Mas eu recordo-me que depois nós adorámos, não é? Tipo, depois uma pessoa está naquele contexto todo terapêutico e nós decidimos estar juntos, sexualmente. E eu recordo-me como se fosse hoje que ele disse-me: pá, tu não te consegues entregar nada. E eu pensei, eu não consigo, mas também não me estás a facilitar nada, não é? Porque esta coisa é sempre a faca de dois gumes, não é? Que eu vi a refletir aquilo e pensei, realmente eu não consigo, mas há outros homens que eu já me consigo entregar muito mais, então também não é só um desafio meu, é provavelmente, se calhar não nos conhecemos já assim tanto tempo, pois ele também era carneiro como eu, não é? Tipo, é uma cena, uma energia semelhante, mas é esta questão de, tipo, esta é uma energia do feminino e para nós podermos soltar as nossas camadas de controlo, nós precisamos de relaxar no corpo, tal como tu dizias, não é? Nós estamos Olha, a aprender e relaxar no corpo. Eu costumo dizer uma coisa que é: observa a tua vida sexual, que é um excelente laboratório de autoconhecimento teu. Porque tudo aquilo que vivemos na sexualidade, nós podemos fazer um paralelo com a vida que levamos na vida, normalmente, o dia a dia. E se nós observamos o dia a dia, às vezes também observamos isso na sexualidade. Se tu passas a vida a controlar tensa, eu costumo dizer: olha, isto é um. Bom, não sei como é que me vão interpretar, mas também está tudo certo. Eu costumo dizer a uma pessoa: faz amor esta noite e foca-te só no teu corpo. E a pessoa diz: então, mas como é que eu faço amor? Fica só consciente dele. Fica só consciente como é que ele reage no contacto com o outro, nessa intimidade. Vê a contração, vê as tensões, vê o libertar, respira outra vez. Vê como é que está, estás mais na cabeça, estás mais no corpo, estás aonde? Uau. Vê como é que toda a tua parte também, em termos, sei lá, de toda a parte genital, como é que ela se contrai, como é que ela reage, como é que tu reages aos estímulos. E tu vais observar aí uma série de segredos que são tesouros para ti, para tu poderes evoluir também nessa parte. E tu vais observar como é que tu estás, e que às vezes são coisas automáticas. Parece que não, mas nós também já fazemos amor de forma automática. E pouco consciente, pouco estamos no corpo. Muitas vezes quando nós fazemos amor e fechamos os olhos, já estamos nos arquivos, já não estamos no corpo, estamos no arquivo. Não é? Estamos numa imagem, mesmo sem nos dar conta. Por isso é que é difícil fazer amor de olhos abertos. Obriga-me a estar mais no corpo e em contacto com o outro. É que essa é uma vulnerabilidade extrema, é isso, é como e nós falávamos disso também, não é? Que falava isso antes, não é? Dessa conexão nestas todas as dimensões com outro ser humano, não é? Porque se eu não tenho uma conexão emocional com este ser humano, obviamente que na cama vai ser mais difícil entrar ainda mais em profunda intimidade. Uhum. Eu preciso também me sentir segura para isso, não é? E sentir que o outro está lá e eu posso contar com o outro independente de onde eu vá. Porque isso é outra coisa, por acaso lembrei-me agora de uma coisa importante. Às vezes, nós achamos que entregamos e temos um orgasmo. Eu costumo dizer, o primeiro orgasmo não conta. Porquê? O primeiro orgasmo tem um papel muito importante, libertar tensões. O pénis tem um formato e a vagina tem outro formato, não é por mero acaso. Então, quando isto acontece, muitas vezes o pénis o que está a fazer é aspirar as tensões, quando ele faz este movimento. E o primeiro orgasmo é todas as tensões que ficam cá acumuladas, que vão para o útero, que descem e vão até ao nosso genital, o orgasmo é a libertação. A partir daí, todo o corpo masculino e feminino está pronto para fazer amor. De uma forma divina. A partir daí. E nós geralmente a tendência é, um orgasmo, acabou. Já está. Não está. Agora é que vai vir o bom. Mas nós resistimos.
E nós resistimos também a entregar-nos, porque temos medo. E inconscientemente eu comecei a observar também uma coisa muito interessante, que é, as mulheres têm medo, determinados medos irracionais, mesmo na questão do orgasmo. Eu tenho medo de, sei lá, de sair do corpo, eu tenho medo de ficar louca, e para cada vez eu ganhar também mais esta segurança, eu preciso sentir segurança no meu parceiro, que independentemente do que acontecer, que de uma forma racional e lógica não acontece nada, entre aspas, não é? Mas eu preciso sentir que o outro está lá para mim, que é seguro. E mesmo o formato do pénis também diz, é uma estrutura, é fálica, é uma estrutura, está lá para conter tudo aquilo que é libertado e que é soltado, ou para entrar em ligação e fundir e expandir, não é? Então Adoro. é super, super Ah, importante. Mas ah. pronto, olha, entretanto eu vaguei imenso, já não sei onde é que eu ia na pergunta Ai, eu que acabei adoro. Eu por acho que toda a gente está a adorar esta falar. parte. Acho que toda a gente está a adorar esta parte. E levas-me aqui a um ponto que realmente nós precisamos de muita educação sexual. Tanto um homem como uma mulher. Não é? Porque então o homem, não é? Tipo, então a mulher tem o primeiro orgasmo, já está. Se não há uma consciência neste masculino de ui, espera aí que a mulher tu pode estar mais de 1 hora em preliminares com uma mulher, pode estar mais de 2 horas em preliminares com uma mulher. Tipo, onde é que começa o preliminar de uma mulher? Porque dependendo, não é? Isto foi uma coisa que eu descobri também na astrologia, que dá para fazer um mapa sexual, não é? Tipo, onde é que tens o teu Marte, onde é que tens o teu Vênus. É muito interessante isso, não é? E claro que dependendo dos elementos, não é? Porque, sei lá, ter Vênus em Leão é um elemento de fogo. Tu vives o amor desde esse elemento de fogo. Eu, por exemplo, tenho Vênus em Touro, que é mais tipo carnal, não é? Tipo a energia do Uhum. touro. Se calhar um Vênus em Peixe é uma coisa mais romântica, mais água, não é? Eu acho que os elementos contam muito na sexualidade e no teu autoconhecimento. E é verdade que há homens que têm mais energia de fogo e que eu sei, porque eu também tenho bastante energia de fogo, que é tipo, epá, é já a seguir. Tipo, olha, vamos lá, tipo, tá, e já está. Não é? E Uhum. na minha adolescência foi muito assim, estas relações de. Não é? Claro. Eu se calhar só comecei a desenvolver mais relações mais profundas e prolongadas agora tipo, com o meu relacionamento com o Roberto. Relações sexuais mais. Ou seja, esta coisa de estender os preliminares, de estender os orgasmos. Tipo, ainda é assim um E troféu. mesmo, eu costumo dizer, às vezes fala-se muito em preliminares, o preliminar acaba, ou seja, a próxima relação sexual começa imediatamente quando finaliza a última. Adoro. E os preliminares começam já aí. E eles têm várias formas. Às vezes têm palavras, têm formas de palavras, outras vezes têm toques, outras vezes têm comportamentos, até chegar depois. Tudo é uma preparação para chegar aí, Adoro, não adoro, é? mas quem é que é educado desta maneira? É que nem a mulher é educada para estar na sua rendição, não é? Tipo, e no seu prazer, que no fundo é isto, não é? É a rendição, a rendição é tipo, eu estou aberta ao masculino e o prazer, eu estou a desfrutar do meu corpo. Qual é a mulher que vive nisto? Eu estou agora a aprender e a dizer assim, não, eu quero ir buscar esta energia a cada dia. E tem sido mais fácil para mim. Aliás, tu acompanhaste muito dos meus grandes bloqueios sexuais. Não sei se recordas uma altura que nós Uhum. estávamos mais Sim, próximas, mais ligados, que eu ia bastante a sim. Lisboa, em que tu me orientavas, e eu recordo da minha evolução desde então até agora. A pessoa que eu era sexualmente, não, eu acho que começa tudo também com o bloqueio mental, não é? Só estarmos a falar para isto, só algumas mulheres cá, só estar a ouvir esta conversa já é tipo super edgy, já é tipo, ei, só ouvir esta conversa já. E eu também quero dizer isto que é, epá, não te compares, não sejas demasiado exigente, Claro. que, epá, estás no teu caminho. Eu sinto-me uma pessoa extremamente reprimida sexualmente, as minhas aprendizagens estão aí na sexualidade, tenho 2 aprendizagens na sexualidade, as minhas avós eram extremamente religiosas, para além disso temos Uhum. esta sociedade, para além disso os nossos pais não nos ensinaram nada sobre Claro. sexo. Graças a Deus não tive uma experiência traumática na minha primeira vez, porque foi com um relacionamento, aliás, não foi traumática, mas foi anestesiada. Foi já, ei, vou perder a virgindade, passagem de ano, decidimos a data, toca a beber álcool para não se sentir grande coisa. Ok. Ou seja, claro, não foi traumático porque foi o namorado, não é? Tipo, e ainda namorei com ele 5 anos, mas é quase como, ui, aquela intimidade toda, está giro, vamos lá, mas tipo com algum anestesiante, não é? Pelo caminho. Mas isto para dizer que realmente eu acho que é uma área, assim como o dinheiro e a morte, eu acho que são as 3 grandes áreas. Eu acho que isto é também aqui a minha missão cá no planeta Terra. Tenho o meu Saturno em Escorpião e os temas escorpianos que é sexo, morte e dinheiro, não é? E até agora trabalhei muito a energia do dinheiro, a energia da morte, e agora este ano é tipo, olha, vamos trabalhar o sexo. Então, tipo, é isto. Eu acho que a evolução que eu já fiz desde para aí 2015, quando eu estava muito
2015, 2016, quando eu ia muito a Lisboa ter Sim. contigo. E que tu me davas exercícios sexuais para fazer, que eu pensava, mas esta gaja está maluca, meu. Tu se calhar não te lembras? Eu dizia assim, Paula disse, só pode ser peixes, realmente é energia do peixe, estás a ver? E tu na altura já fazias tantra e tudo mais. E eu era tipo, era como se fosse, sei lá, super tímida, super envergonhada, super, meu Deus. E é o que tu dizias há bocado, que é tipo, vai a descobrir, tenho uma Afrodite enorme reprimida. Porque eu tenho uma parte de mim sexual que é do género, quando é a ovulação, parece que me torno ninfomaníaca. Eu, por mim, era tipo quem aparece à frente. Desde que seja jeitoso e tenha atração, bem a nelas. Não é? E eu acho que nós, mulheres, aceitarmos esta natureza e depois ver isto, não é? Tipo, de qual é a nossa essência? Somos mais água, somos mais terra. E no fundo também eu acho que o futuro, não é? Desta mulher inteira, a nível sexual, também é integrar como é que se diz? Elementos. O elemento água, que é a sensualidade, o elemento fogo, que é o entusiasmo e é o início, não é? O elemento do ar, que é tipo uma mente aberta sexualmente. Uhum. Mas quando começaram a perguntar as coisas, quais são os teus desejos sexuais? Eu depois, passada uma semana, porque primeiro foi dizer, olha, o meu desejo sexual neste momento é experimentar. Mas depois, passada uma semana, parece que do nada começaram a brotar desejos sexuais dentro de mim. E tipo aquela cena da vergonha, tipo, isto deve ser uma cena esquisita, ninguém deve ter este desejo sexual, deve ser só eu. E também falaste disso há bocado a falar fora da entrevista de realmente eu atravessar medos e vergonhas. Uhum. Uma mulher ser inteira, não é? Isto da mulher inteira num relacionamento amoroso. E agora vou para esta pergunta: porquê é que é importante a mulher estar inteira num relacionamento amoroso? E o que é que pode acontecer num relacionamento amoroso? Tu que és terapeuta de casal também, se ela não assume essa mulher inteira, se ela não desbloqueia ou se ela não descobre ou... Também é descobrir, não é? Tipo, é descobrir. Bem, se ela não tira os condicionamentos para se afirmar essa mulher inteira. Olha, eu acho que assim, se fosse uma resposta rápida, é ela nunca vai ser feliz. E vai Oh, sempre ir buscar e compensar aquilo que lhe falta no relacionamento, seja num relacionamento extraconjugal, seja na comida, seja, sei lá, seja em qualquer coisa que me faça esquecer e não sentir isso, não é? E vou viver sempre pela metade. Vou viver sempre reprimida, com vergonhas, com receios, com N crenças limitativas na minha cabeça. Eu não vou ser feliz. Onde não vivemos por inteiro, não somos felizes. Vai haver sempre questões. Eu nunca vou estar sempre satisfeita. Eu nunca vou estar satisfeita. Há qualquer coisa que eu vou sentir que faz. Há qualquer coisa que me faz falta. E muitas vezes eu nem sequer sei identificar o que é isso. e digo-te mais que realmente eu falo por mim, não é? Porque eu alcancei este estado de mulher inteira, 2016, 2017, 2018. Foi esse estado de mulher inteira que não só me fez atrair o homem dos meus sonhos, como me fez começar a ter altos resultados no meu negócio. Porque estão ligados, não é? Tipo, é tipo, eu completei-me a mim mesma. O meu masculino, ou seja, eu tinha um sonho de ter o meu negócio, de alcançar outros patamares financeiros, e o meu masculino orientou-se completamente para o meu sonho, dedicou-se ao meu sonho de corpo e alma, não é? Então eu atingi esse estado de mulher inteira. E nós estávamos a falar antes também da entrevista, tipo, depois da maternidade, ou seja, eu perdi esse estado de mulher inteira. E Uhum, este meu movimento de querer separar-me, não é? De tipo, e o Roberto também viveu isso, ele perdeu o homem inteiro, porque nós quando nos conhecemos estávamos os dois bem inteiros. Mas uhum. na convivência, e se é uma coisa, se alguém nos está a ouvir aqui que tem um relacionamento amoroso e que há desafios, eu não posso recomendar mais terapia de casal. Esta é das coisas que eu aprendi. Realmente era isso que eu tinha noção. Às vezes, como o Roberto também diz, tipo, nós não temos um livro, um manual de instruções. Olha, estás a viver Pois. este desafio, vai lá fazer isto. Tu muitas vezes só aprendes depois, não é? Um, e é isto, tipo, eu teria ido buscar terapia de casal e pedir ajuda a um terapeuta de casal mais cedo. Porque às vezes só te apercebes quando já te perdeste, não é? Tipo, de ti própria. E não é que não haja amor, e não é que não haja uma relação de interdependência, mas há ali momentos que nem te das conta, e eu que sou uma pessoa tão individualista também, não é? Com o meu signo carneiro, o leão, eu senti, e o Roberto também, esta necessidade de separação para voltar à inteireza. E depois, quem sabe, se calhar nos vamos reunir outra vez, ou se calhar aparecem outras pessoas nas nossas vidas, mas porquê? Exatamente por aquilo que estavas a dizer, que havia qualquer coisa que já não estava bem. E que quando estás nesse lugar, é que ninguém lá fora te vai preencher esse vazio. Não vai ser um relacionamento amoroso, não vai ser uma
digo aqui no norte, uma polhadura, não é? Tipo, não vai ser tipo um pênis, não vai ser nada que te vai trazer esse nível de realização, porque esse é um vazio, é um buraco que tu encontraste dentro de ti, não é? Que só há uma maneira de o preencher, que é nesse autoconhecimento, nesse voltar-te para dentro, nesse ler livros, fazer retiros, tipo, encontrar cursos, deixar-te ser ensinada e preenchida naqueles lugares. Isso acho fantástico teres dito isso, porque lá está, Uhum. o não estar inteira pode levar a uma separação, mais cedo ou mais tarde, ou se não é uma separação, é uma relação morta, não é? Porque quantas relações mortas não existem? E Ou eu dizia, morna. hã? Ou morna, que é aquela morna que é tipo nem. Yeah. Ou É- morna ou morta. Quantas nós, outra coisa que eu descobri, um padrão meu muito forte, que depois já está, nós só descobrimos em contato com outro, não é? Que é, realmente a energia da maternidade é uma energia muito yang. Isto ouvi uma autora dizerem nos Estados Unidos e é verdade. Porque a energia maternal não é uma energia yin. A energia yin da receptividade, do surrender, do rendição, do estou aqui aberta para ti, não tem nada a ver com a energia maternal. A energia materna é tipo educação. Olha, faz isto. Atenção. Vou-te ensinar a fazer. É uma energia super ativa a energia maternal, não é? E o que é que acontece também a nível do consciente coletivo, pelo menos o que eu percebi no meu inconsciente, se calhar não é coletivo, mas eu sei que é coletivo também, que é nós também aprendemos quase como quantas não são as pessoas que dizem eu tenho, não tenho só um filho, eu tenho dois, a referir-se ao marido. Ah, sim, Já ouviste isso alguma vez? muitas vezes. É que é uma Eu, cena, sim. Às vezes as não pessoas isto nunca dizem, mais. eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho. Ai não, pera. Ele quando se junta com eles, bem, eu tenho mais um filho. E muitas mulheres dizem, eu não quero mais um filho. Eu quero um companheiro, eu quero um marido. Só que para atrair um homem, tu não podes entrar no padrão de ser a mãe desse homem. E eu Claro. entrei também com o Roberto, apesar que ele não me deixa fazer muito isso, que é tipo, já, olha, tu não és a minha mãe. Eu por acaso tenho essa cena ali. Mas eu sempre tentei muito fazer isso, nem sequer me dava conta. Porquê? Porque eu também fui fazer o quê? Imitar exatamente a minha mãe. Repara, não é a minha área, não é a minha área é a abundância, a minha área é negócios, dinheiro. Então, se não é a minha área, facilmente eu entro tipo nos padrões. Lá está. Ou nós, isto também, lá está Claro, também, dá para estar constantemente em consciência de tudo aquilo que tu fazes. Não dá, senão também não vives a vida. A verdade é essa. exatamente. Ou também onde é que vais curtir? Ai não, eu estou a observar que agora estou a ser tua mãe, eu nem sequer vou falar. Não dá, não é? Mas quando eu olho para trás, no relacionamento, vejo isto, não é? Vejo o eu não estar inteira, estar demasiado tipo, a querer maternar toda a gente à minha volta. Ou seja, a responsabilidade não é do Roberto, nem a minha, também não é a minha responsabilidade dele de ser perdido, não é? Mas o quão fácil é, quando estamos sozinhos, estar sozinhos e inteiros. E o grande desafio, que é por isso que eu acho que esta área dos relacionamentos é fabulosa e super importante, o quão desafiante é estar numa relação com o outro e manter a tua inteireza. Uhum, Não é? Que isso ainda sim. é tipo. Porque mesmo nós que manter a inteireza também é estar num relacionamento e pensar, será que o outro vai me amar de igual forma? Será que o outro não me vai abandonar? Será que eu não tenho que. E isto é de uma forma inconsciente, obviamente. Mas eu tenho tanto medo e eu preciso tanto o amor do outro que eu tenho medo também de me assumir quem sou, de assumir o que eu quero. É verdade. Então, de uma forma inconsciente, também vou deixando para o lado, vou reprimindo sem me dar conta. É um E medo da aqueles perda. vontades, aqueles desejos, eles ficam lá esquecidos. E Não porque é? é um medo da perda. Olha, identifico completamente, já senti isso. E eu que sou uma pessoa que sempre disse, pessoal, mesmo a nível de negócio, porque se tu tens um negócio e começas a ter equipa, não é? Tipo, há uma coisa que nós não podemos perder nunca, que é a nossa independência. Uhum, Porque senão, ou seja, acontece, não é? Tipo, tens uma pessoa desalinhada, tens um colaborador que não está alinhado contigo, tens um cliente que está a abusar de ti, e se tu não tens essa independência, tu já foste. És comida viva. Então, tipo, a independência é mesmo muito importante para o negócio. Só que é igualmente importante para o relacionamento. Só que como o relacionamento está aqui no dia a dia, e se morarmos juntos ainda é mais, esse medo da perda é excruciante, porque é tipo, tu claro. não te queres dar ao luxo de poder perder a estrutura, o conforto, a segurança, o amor que tu criaste, não é? Daquela pessoa, claro que sim, claro que sim. É difícil. É difícil e é válido e faz sentido, não é? Porque ainda por cima, eu costumo dizer, o amor é uma necessidade básica, como a água, como o oxigênio. Não é? Os bebés sem amor, sem afeto, morrem. Podem estar nutridos com leite, está tudo certo, mas morrem.
E isto é um medo muito, como é que eu ia que faz sentido, não é? Faz sentido termos este medo. Quanto mais o reprimirmos, mais ele vai crescer. Quanto mais o aceitarmos, mais nós vamos conviver melhor com ele. Se vai ser difícil, vai ser sempre. Mas se eu puder acolhê-lo e olhá-lo e atravessá-lo, começa a ser um pouquinho mais fácil. Yeah. E se tiveres, lá está, e se já tiveres resgatado essa inteireza da tua independência emocional, tu consegues olhar para ti, ter consciência disso e depois até podes comunicar ao outro. Não é? E ter esta comunicação de, olha, eu gostava muito de assumir aqui uma coisa para ti, mas eu estou cheia de medo que isso vá implicar a nossa separação. E é engraçado porque no meu relacionamento, que tive 5 anos e meio no relacionamento com o Roberto, muitas vezes, não é? Porque eu também sou uma pessoa em constante transformação, eu sempre disse a mim própria, fiz-me essa promessa em 2016, que eu não vou parar a minha evolução por ninguém. Ou seja, mas ao mesmo tempo eu acredito que as pessoas certas vão evoluir comigo. Mas eu não consigo imaginar, depois de ter trabalhado em 7 anos em cuidados paliativos, que eu tenho que limitar o meu crescimento para encaixar em alguém, porque eu vi já que esse não é o caminho da realização e da felicidade última. Esse é um caminho de que vais chegar ao final da vida frustrada. E nessa altura que vais prestar contas, supostamente, quando morreres, é tipo, o que é prestar contas? É tipo, olha, deixa-me fazer uma relação da minha vida. Tipo, valeu a pena? O que é que eu fiz ali? Não vais dizer, eu não... claro, eu tinha aquele sonho, mas eu não fiz aquele sonho por causa dos meus filhos. Eu não fiz aquele sonho por causa do meu marido. Não, tipo, isso não te vai valer de nada, porque tu simplesmente tens de poder a eles. Então, tipo, a responsabilidade é tua. Então, essa noção de que a responsabilidade é nossa a cada momento. E nós, eu e o Roberto, passámos por pequenas mortes, nos momentos em que eu estava aquele momento de Kali, que é tipo, morre a velha identidade e nasce a nova, e nós vivemos muitas dessas pequenas mortes, e foi muito importante para ambos, nessa altura, nessas várias alturas, assumir a morte do ego um do outro. E mesmo nessa morte do ego, que é assustador, não é? Porque é o desapego, mesmo nessa morte do ego, dar-se essa coisa de não, eu prefiro morrer e correr o risco de ficar sem ti, a trair-me a mim própria. E não ser eu agora. Mas é realmente assustador isto. E acho que só mesmo uma mulher inteira é que faz isto, e a mim perdi-me um bocado esse caminho depois de ser mãe. Que eu senti muito medo de ser mãe solteira. Engraçado isto, não é? Que eu nem sequer me dá conta. Nós mulheres temos estes medos, não é? Não tenho razão para ter esse medo, mas sempre tive esse medo de ser mãe solteira. Claro. E é engraçado que eu acho que cedi tanto pós-parto, tipo de ok, o que tu quiseres, o que tu quiseres, o que tu quiseres, que não era uma coisa natural minha, mas provavelmente por causa deste medo de ficar sozinha sendo mãe. Não era o medo de ficar sozinha antes, ela só me estou a perceber muito melhor a falar agora aqui contigo isto. Que é, há as razões para os nossos comportamentos. Claro. E voltarmos sempre ao mesmo, que é, se tu não estás inteira mais cedo ou mais tarde, tu vais querer sair da relação, ou vais morrer em vida. Ou vais estar morta ou morna, ou o que Ou seja. vais estar na relação a compensar-te noutros lugares. E não vais ser feliz, não é mesmo? Porque é só uma compensação, não é? É Isso só extraordinário. isso. É extraordinário. Uau! Uau! Bem! Tanta sabedoria, tantas pérolas mágicas. Sílvia Dias. É um privilégio ter-te cá, mulher. Vamos acabar esta entrevista, minha querida Sílvia. Um coração. Para ti também. E tu que estás deste lado, se gostastes, deixa um comentário, seja na minha página de Instagram, no video short, que nós vamos publicar um video short, deixa lá, partilha o teu amor connosco, partilha o teu amor com a Sílvia, tipo, olha, foi revelador, foi espetacular, foi tipo, uau, partilha connosco lá nas redes sociais, porque vai ser fabuloso, e se calhar outras mulheres vão dizer, eu também quero. Grata. Beijo, beijo, beijo. Beijinho.